Bastidores do Porto, diretamente de Balneário Camboriú. Volta e, como eu tinha prometido para vocês, uma das entrevistas que eu mais tinha expectativa de poder gravar era com duas figuras que eu não conhecia a Mariene ainda, mas Zé Roberto França de Mesquita Filho é um grande companheiro de trabalho há muitos anos atrás, né? Eu quero agradecer a todos os apoiadores que nos fizeram chegar até aqui a Balneário Camboriú. O Bastidores do Porto predominantemente sempre foi gravado no Porto de Santos, com profissionais do Porto de Santos, mas graças ao honrado convite da família que hoje organiza o evento Balneário, o Logistic 2024, eu fui convidado e estou aqui com muita honra, né? Então eu queria começar com a Mariene, né? Vamos começar pelas mulheres, certo, Beto? Claro, claro. Então tá bom. Então Mariene foi me apresentada recentemente como sócia do Zé Roberto, mas eu acabei descobrindo que ela tem uma história fantástica de vida. Eu acho que quando nós falamos na mulher representando a carreira profissional do comércio exterior, eu acabo descobrindo que nós temos uma mulher aqui, mãe de 4 filhos, Mariene. 4 filhos. 4 filhos. Quando é que o mosquitinho da logística entrou na tua vida, mulher? Entrou cedo. Você já era Antes, mãe? eu tive as minhas primeiras filhas, eu já estava na logística, já estava em comércio exterior, estava na Crowley na época. Crowley. É. E aí você decidiu trabalhar nessa área? Eu decidi fazer comércio exterior e um dos segmentos que eu poderia ir era o marítimo, e eu acabei conseguindo um trabalho na Crowley na época, em 91. Tá. 91. E aí, na verdade, já começando a falar, mas antes te agradecendo, obrigada por nos receber aqui, é um prazer estar aqui com você. Mas foi uma experiência curta, foram 2 anos apenas. Na época eu tive minhas filhas gêmeas e parei por 1 ano para cuidar das minhas filhas. E no meu retorno eu acabei entrando na Libra, na Libra Navegação. Okay. Foi um período muito curto, porque logo em seguida a MSC veio para o Brasil. E aí eu fui recomendada para a MSC, entrei na MSC quando nós éramos 8 pessoas apenas na MSC. Isso foi em 97, quando eu saí em 2008, nós já éramos mais de 1.000 funcionários, né? E eu estava na presidência do grupo no Brasil, né? Você assumiu a presidência nessa fase? Eu assumi em 2005, na verdade. Isso já com 4 filhos? Isso eu tive mais 2 filhos durante a minha trajetória, passei por várias áreas dentro da MSC, mas quando eu assumi aos 32 anos já com os 4 filhos. E como é que é esse negócio de conciliar? Já naquela época existia um preconceito de mulheres na área de logística do porto, não? Como é que você... Foi tranquilo para ti, Eu né? nunca me senti vitimizada, Sim. eu nunca me senti... Eu nunca me observei também dentro dessa questão do feminino e do masculino. Eu sempre, Perfeito. de uma certa forma, aproveitei o melhor dos 2 lados, né? Eu acho que tem coisas muito boas na personalidade masculina e coisas muito boas na personalidade feminina, mas no fim o que importa em business é resultado. Sem dúvida. Existe uma linguagem que vai muito acima de ser mulher ou de homem, que é a linguagem do resultado. Perfeitamente. Então, eu acho que eu sempre joguei pelo resultado. Eu sempre fui estratégica, sempre tive visão, sempre performei muito bem e a empresa privilegiou, ela reconheceu. E hoje você mora no exterior, né? Eu moro nos Estados Unidos. E foi uma opção... Foi uma opção minha, eu na época saí, depois em 2008 fui fazer um mestrado nos Estados Unidos. Quando eu voltei com uma ideia já de trabalhar algo completamente diferente na área social, né? Então eu fiz um empreendimento social para ajudar famílias em comunidades de baixa renda a entenderem desenvolvimento cerebral, totalmente diferente do que eu havia feito. Sim. Mas foi algo muito, muito legal. Eu consegui o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, criei uma metodologia para essas famílias através do Brincar, ganhei uma premiação internacional em 2014. Legal. E fiquei por 8 anos trabalhando na área social. Mas financeiramente não foi algo bom, me esgotou financeiramente os meus recursos. E aí eu tive que sair e voltar a ganhar dinheiro. Basicamente, a história é essa. Você já tinha uma história no porto, ou pelo menos na logística, né, de internacional. E o que foi interessante é que meu primeiro patrocinador do programa social foi a Santos Brasil. Olha aí, ó. A pedido da prefeita do Guarujá. Eu nem fui bater na porta da Santos Brasil.
eu apresentei o projeto para a Prefeitura do Guarujá e a prefeita pediu para Santos Brasil patrocinar, eles patrocinaram. Doutor Ronaldo Forte estava por lá nessa Na época? época, não? sim. Tava, né? Esse também é famoso, né, Beto? Sim, E foi muito legal, mas foi uma experiência incrível. E depois eu acabei fazendo uma certificação de Executive Leadership Coach, né? Em Georgetown, nos Estados Unidos. Olha que bacana. Foi aí que eu acabei voltando a ter contato com a logística, porque eu acabei sendo coaching de algumas pessoas na área de logística. Tá. E nesse momento eu conheci o Beto. Apesar da gente estar junto no mesmo tempo na área de comércio exterior, a gente não tinha se cruzado ainda. Uhum. Mas quando eu ouvi o que ele tinha nas mãos, o produto que ele tinha criado, a visão dele, eu fiquei fascinada. Eu falei, cara, isso daí é... Usei uma palavra que a gente usa em navegação, que eu não vou usar aqui. Mas eu falei, esse negócio é muito bom. É bom. Muito bom. E aí, a partir daí, eu grudei nele, ele me convidou para ser sócia e trabalhar junto. E eu tô nessa e tô amando, porque a gente tem uma inovação aí para o mundo. Com certeza. Né? A gente conseguiu algo que Com vai ser certeza. global, vai ter relevância global. Sem dúvida. E Acho que já está super causando impacto entusiasmada já, né, Beto? Eu vou falar um pouquinho primeiro da história do Beto, que eu faço questão, da família Mesquita. Por favor. Eu tive o prazer uma vez de trabalhar com o Beto a convite dele. Eu trabalhava com a Crino Barbosa de Freitas na Estrada Transporte. E o meu nome chegou para o Beto através de um grande companheiro de trabalho, Bittencourt, Luiz Bittencourt. E ele me fez um convite para jantar com o Beto e eu acabei aceitando o convite. E o Acrino nunca ficou triste comigo, sabe, Beto, por isso. Porque ele entendia que realmente que era uma evolução na minha carreira. Eu estou falando de Mesquita, numa época que a Mesquita era responsável pelos 2 primeiros recintos alfandegários no Porto de Santos, transportador rodoviário e despacho aduaneiro desde 1927, né? Tem tradição essa história, né? E tem uma história, inclusive, do seu Gentil Pessoa de Mesquita. Ele foi o fundador, né, Beto? Sim. Foi, sim. né? Começou no despacho aduaneiro. Que eu até falei rapidamente já numa outra ocasião, num outro evento. Gentil Pessoa de Mesquita tem uma história fantástica que eu acho que serve de exemplo para todos nós que trabalhamos com logística. Do quanto é importante o network, a você entender o próximo de uma forma descompromissada e o quanto isso pode representar de resultado. Seu Gentil Pessoa de Mesquita trabalhava lá pelos dos anos 30, no Porto de Santos, fazendo liberação de mercadorias de importação. Muita caixaria naquela época, não tínhamos ainda a presença física do container. Me desce de um navio estrangeiro, um alemão, e uma caixa enorme com a sua bagagem, pessoal. Só que eu acho que ele não teve o cuidado, o alemão, de tentar verificar como é que seria para liberar essa carga no Porto de Santos. E ele se sentiu perdido, descendo do navio, com uma caixa enorme com a sua bagagem. E ninguém falava alemão, obviamente, no carro naquele momento. Seu Gentil Pessoa de Mesquita teve a bravura de se apresentar para esse alemão que estava ali, obviamente, perdido, e questionou: "May I help you?" E o alemão vibrou, falou: "Oh, yes, please." Ele precisava, de uma forma, liberar a sua bagagem para ir embora, para o seu destino. Seu Gentil arrumou um caminhão, botou a sua caixa em cima, levou lá na alfândega, fez a liberação da bagagem do alemão, e o alemão perguntou como é que poderia agradecer, pagar. Ele falou: "Don't mention this." Ele falou: "Então me dê o seu cartão." Seu Gentil deu o cartão de visita, e alguns dias depois ele recebeu um telegrama da Volkswagen no Brasil. Seu Gentil não tinha a menor ideia do que se tratava, mas foi. Chegou lá, passou pela recepção, por uma recepcionista, uma sala antessala da diretoria, e quando ele chegou na diretoria, o presidente da Volkswagen que o recebeu era o alemão. É isso mesmo, Beto? Essa é a história, esse é o começo da história. Meu avô, Gentil, ele era despachante aduaneiro naquela época, e ali deu início à expansão do negócio, né? Partimos na época, né? Não estava lá, mas partimos para o transporte, depois para os armazéns, e aí mais para cá, próximo, aí os alfandegados que você mencionou. E foi o primeiro e o segundo terminou. O primeiro foi mais o à esquerda. O Guarujá foi o primeiro e depois o Alemoa. Já foi na sequência, Beto, ou não? Foi na sequência. Foi na sequência, porque tinha um gargalo muito grande de porto, né? Nas cargas de importação que estavam se perdendo.
e estavam muito demorados os processos, então foi simultâneo. Até porque eu acho que naquela época nós só tínhamos o operador portuário Codesp. Sim. Correto? Sim, era E o bem... Tecom já existia? Não. Qual? O Tecom, no Guarujá. Não. Tecom, com alfandegamento existia o Tecom. Já existia. Já existia, porque logo em seguida começaram os containers, né? E as operações já começaram ali. Não tinha os equipamentos adequados na época para movimentação. Foi uma bravura aí que Total. o pai, tio e o avô enfrentaram naquela época. Total. E hoje eu vejo que vocês diversificaram os investimentos, né? A parte de turismo ainda tem na família? Não. Nós tivemos... A fazenda, né? Em 2007, a Santos Brasil fez a aquisição das operações logísticas totais, né? Sim. Os TRAS, o transporte rodoviário, centro de distribuição, despacho, foi toda a parte da negociação. Perfeito. Daquele período, 2008 para frente, aí tinha os hotéis ali na região, no interior de São Paulo, né? Isso. E fomos com eles até 2015. Ok. Né? E de lá para cá mudou um pouco o perfil, então ficou a família do José Roberto. Sim. Desenvolvendo mais negócios na área de tecnologia. Surgiram oportunidades através do networking do mercado. Claro, sem dúvida. E aí deu início em 2017 um projeto da iMonitor, que é o projeto do lacre eletrônico. Ele já vem desde 2017? 2017 então. Era uma outra versão, era um outro modelo de negócio, mas nós tivemos os primeiros embarques com o lacre eletrônico 2018, comecei em 2018. Então em 2017 a gente já trabalhava com isso. Eu acho que o que me trouxe a convidados também para a gente falar um pouco sobre o iMonitor é que de um tempo recente para cá, nós tivemos a experiência de realizar um piloto, eu acho que foi no final do ano passado, está fazendo um ano, do transporte em DTA, em trânsito aduaneiro simplificado, de um operador portuário para a zona secundária, sem a necessidade da presença física de um fiscal para a lacração, correto? Isso, esse é o estudo que está sendo feito para que se agilize as operações de saída das cargas de trânsito aduaneiro, criando mais áreas de operação, facilitando a vida dos operadores, facilitando a vida dos transportadores, né? E criando a dinâmica para o retroporto ou para os portos secos do interior. Sim. Então a ideia é que o lacre possa criar a dinâmica necessária para se dar início de trânsito, acompanhamento do trânsito e fim do trânsito através do dispositivo eletrônico, né? Dando mais segurança e mais transparência ao todo o processo. Vamos ser um pouco mais didático, Beto, para a nossa audiência aqui que está nos ouvindo. A parte do carregamento efetivo do trânsito aduaneiro, então, à medida que nós temos a colocação do lacre eletrônico da iMonitor, não depende mais da presença física para fazer a entrada do caminhão no operador portuário. A lacração é feita pelo próprio operador. Isso, a ideia é que o caminhão entre com todo o processo. Balança. Todo o processo é igual, põe-se o caminhão em cima, o contêiner em cima do caminhão, faça-se a lacração eletrônica, que é checada toda a parte de geoposicionamento. Isso é coletado imagens, inclusive. Imagens, né? E leitura por radiofrequência, né? Seja ele RFID ou NFC, depende da estrutura de quem estiver operando. Perfeito. Né? E aí, através da nuvem, a transparência das informações para todos. Para quem está recebendo, para quem está enviando, para a alfândega, para o órgão controlador. Perfeito. Enfim, para todas as entidades. Então o início do trânsito ele é dado no momento que você comunica ou faz o upload de toda esse processo. Faz a lacração eletrônica que a gente chama. Tem a física. Perfeito. E aí depois tem a lacração eletrônica que o software trata de garantir que ela foi feita. E aí o container pode sair sem a presença física. A fiscalização já está monitorando isso. A ideia e o projeto é esse, que a fiscalização passe a monitorar através do painel da iMonitor, porque ali vai ter todos os dados do trânsito. Isso, não sei, quando nós fizemos o piloto na época foi num dia de semana. Isso pode-se dizer então que poderia ser possível fazer uma DTAS no final de semana? Sim, senhor. Num feriado? 24/7. É uma mudança de paradigma, gente, né? Pra gente que sempre viveu, quem tem a experiência de precisar tirar uma carga do Porto de Santos, porque a carga vai ficar um período maior, né? E nós sabemos a taxa de ocupação dos armazéns hoje como carga solta é muito grande, né? Então você tirar a carga de uma zona primária e levar para uma zona secundária, como a GESBEC foi quem fez o teste na época com eles,
era uma necessidade de você ter esse recarregamento por conta da alfândega, liberação do início do trânsito. Isso impactava no prazo. Né? À medida que a alfândega homologa esse sistema da iMonitor, você não tem mais aquele delay de 2 dias na semana, sábado e domingo. Você pode... E custos de estadia de veículo, né? Que não são poucas horas. Não. E o operador portuário, como é que ele encarou isso? Bom, ele já sabia que em algum momento na negociação já tinha sido acertada a transferência da carga, né? O operador tem um grande benefício de não ficar dependendo da presença do fiscal, de não ficar com vários caminhões dentro da sua área, risco de acidente, demora de operação, congestionamento. Para eles é um alívio operacional, uma agilidade operacional, um ganho operacional. Sem dúvida. Todos ganham. Bom, Beto, assim, eu entendo que hoje está ficando mais conhecimento do público, né? Eu acho que o Bastidores do Porto tinha essa intenção de trazer para vocês essa novidade, mas assim, nós sabemos que o trabalho já existe desde 2017 e eu acho que ele hoje já é mais popular nas exportações, né, Beto? Isso. O lacre eletrônico, ele nasceu na exportação, ele nasceu nos projetos de exportação. A ideia inicial veio da época da Mesquita, onde tínhamos o trânsito, no caso, era a importação, mas nós tínhamos uma dificuldade, na época todo o trânsito era controlado por Nextel, quem não lembra do Nextel, motoqueiros, vivemos isso, em caso de desgarro, a carga desgarrar, né, da linha, e era muito sacrificante. Então quando veio a ideia, a tecnologia surgiu, assim, foi muito assertiva a colocação nesse processo. Tem um software por trás do lacre, né, que é ele que traz toda a inteligência e o controle. Mas o dispositivo, ele é um dispositivo que a gente conseguiu trazer para um custo-benefício que fica de pé na operação. Esse era um desafio. Existem diversos equipamentos ativos, com bateria, que são caros e acabam tendo que ter uma logística reversa, um controle de equipamento que acaba inviabilizando o processo. Nesse caso, ele é one-way, é um lacre one-way, e ele não tem bateria. Então ele funciona à base ou de antenas nas instalações, né, ou através de um aplicativo no mobile que possui um sistema de leitura do NFC, que é o mesmo do cartão de crédito. E aí você consegue fazer as marcações dos pontos que precisam e dar transparência para quem quer que seja. Então você acaba tendo a garantia de que não houve violação da porta. Por quê? O dispositivo ele checa a autenticidade, né? Então não é possível a clonagem daquele equipamento, não é possível abri-lo e fechá-lo, porque existem os sensores de aberto, lacre fechado, lacre rompido e relacrado maliciosamente. Então a gente consegue só na leitura verificar o status desse equipamento. E é isso que dá segurança para a alfândega ou para o cliente e para o responsável pelo trânsito de que a carga chegou como saiu. Bom, eu acho que o sucesso da iMonitor no mercado, então, desde então, se vocês pensarem, poxa, mas isso tudo sempre é muito caro. Nós estamos falando normalmente de exportações de frutas, produtos commodity, que têm um baixo valor agregado e qualquer custo extra, obviamente, teria um impacto que inviabilizaria. Sim. E a iMonitor hoje consegue viabilizar essa operação. Então vocês percebem que a gente não vai entrar em valores, porque tudo depende de volumetria, enfim. Mas é uma situação onde não é inviável para o exportador de produto de baixo valor agregado. Não é só para transporte de carga de alto valor agregado? Não. O que entendo que a iMonitor quis trazer foi segurança. Né? E agilidade, né, velho? Agilidade e a capacidade de uma gestão melhor da logística, né? Porque a ideia da plataforma, a gente chega, a Vilela chama plataforma, né, tecnológica, sim, porque ela compõe um ecossistema todo da cadeia, seja de importação, seja de exportação. Então, a gente chama de ecossistema de segurança, e a gente faz a segurança, vai desde a fábrica até o porto, ou até um importador final, onde todos podem ter acesso à leitura do lacre para ter a garantia de que o estado que ele está recebendo a mercadoria na troca de responsabilidade dessa cadeia de custódia. Perfeitamente. Tendo algum problema, para-se como é o lacre convencional, onde se ele tiver adulterado com diferença de número ou ausente, tem que parar a carga.
A gente faz a mesma coisa, o processo é exatamente o mesmo, só que com o auxílio da eletrônica. Olha isso. E hoje a iMonitor, ela atende, eu percebi e vivi a experiência que nós fizemos, o projeto em Santos, mas ela está restrita ao Porto de Santos? Não. Como é que está isso hoje, Beto, em relação ao... O projeto é um projeto global, ele tem abrangência mundial, tá? Não só na área de shipping, ele pode ser aplicado a veículos rodoviários, carga solta, baús, siders. E nós temos projetos aí, contratos na área de malotes de provas de concursos públicos. Okay. Puxa enfim, vida. aonde existe um lacre com alguma responsabilidade e um valor, a gente consegue aplicar o conceito do lacre eletrônico. Já levaram isso para os Estados Unidos, Mariana? Então vamos levar. Vamos Essa levar? é a ideia. Acabamos de entrar com a patente nos Estados Unidos. Olha aí. E estamos fazendo a patente internacional e eu estava esperando essa parte de patente antes de ir para o mercado americano, né? Então nós estamos exportando tecnologia para os Estamos Estados exportando Unidos? tecnologia, porque todo mundo estava tentando resolver o problema através do lacre ativo. Sim. O lacre ativo, ele é caro, ele envolve logística reversa. Sem E dúvida. ele começa, na verdade, quando a carga está containerizada. Tá. O nosso lacre, ele permite que você comece lá atrás. Então, se você quiser lacrar no caminhão ou lacrar na unidade, você consegue. E o que é interessante? Como a gente organizou como cadeia de custódia, né, a organização da cadeia de custódia, a gente criou a interoperabilidade do sistema todo. Então a gente tem um único sistema em que todos da cadeia de custódia estão dentro se comunicando. Por isso que é interessante para a alfândega. Perfeito. Porque existe uma trilha digital auditável, Perfeito. instantânea, que permite a quem tem autorização de acesso observar. E isso vai nos dar dados. Que todo mundo fala, inteligência artificial, sistemas preditivos, tudo isso precisa de dados. Então existe não só o ganho da proteção da carga, mas o ganho operacional, porque você consegue observar a performance de cada elo da sua cadeia. Você tem a rastreabilidade registrada aí. E a performance. Então, Perfeito. quando a gente fala na segurança da cadeia, tem uma frase que fala: a segurança da cadeia ela é tão forte quanto cada elo. Então, cada elo precisa ser forte. Então, a gente começa a ter uma visão da vulnerabilidade naquele espaço da cadeia de custódia. Maravilha. Então, isso é novo, né? E o interessante é, todo mundo está tentando usar o BL para fazer esse transporte para o universo virtual de informação, mas o BL, a carga começa quando ela está containerizada. Tem muita informação que começa antes. Sem dúvida. Existe uma pressão hoje para o rastreio de origem, por exemplo. Né? O rastreio de origem, ele não necessariamente é um container, a carga está num big bag, a carga está... E você precisa assegurar a não violação, porque senão você pode desviar aquela carga, você não vai conseguir controlar. Então o lacre, ele vem como uma opção, a melhor opção custo-benefício, porque ele é descartado no final da viagem e pelo fato de ele não ter bateria, ele é mais ecologicamente melhor para o ambiente, no descarte dele. Então ele é a melhor opção do mercado hoje. Então a gente conseguiu atacar o problema de outro ângulo e trazer uma solução de forma que ninguém estava pensando nisso, né? Eu acho que vocês chegarem ao limite de rastrear um malote, nossa, então o tamanho dele não é nada. A gente imagina quando fala de um container, um equipamento... Vilela, na verdade é o seguinte, existe a tecnologia, o core da tecnologia, ela é aplicável a diversos devices, a diversos aparelhos. Perfeito. Então a gente acaba desenvolvendo lacres específicos para determinadas operações. Então você tem a linha A, B, C do lacre. E o alcance maior hoje da iMonitor seria mais nas exportações, nesse momento ainda? Nesse momento. Ainda. Mas nós temos hoje prova conceito com o mercado interno. O mercado interno tem uma necessidade absurda de se mover do analógico para o digital. E dá uma ideia, vamos esclarecer para esse público aqui. Nós estamos falando de grandes empresas, inclusive empresas internacionais, que têm uma logística interna que não é nem exportada. Tá. Em que os volumes de lacre são muito grandes. Mas o mercado, a gente vai estar falando de mercado interno, a gente está falando de combustível, de químico. Nossa, nós estamos falando enorme. de proteção de ativos. Nós estamos falando de
enfim, proteção de documentos, é fascinante. Não, é fascinante realmente... porque tudo que nós temos hoje, do ponto de vista de lacre, que é usado, não oferece a você realmente a proteção que você precisa e não oferece para você o nível de dados, de digitalização e dados que a gente precisa para poder usar realmente os sistemas mais avançados em inteligência artificial, por exemplo. Eu acho que a grande avanço que vocês deram foi quando a Receita Federal homologou isso como um sistema hábil para trânsito aduaneiro, né? Mas o operador portuário, o usuário, ele tem que ter alguma especificidade, como o OEA, por exemplo? Como é que funciona isso? Na verdade, Vilela, está em processo né, Okay. de análise na alfândega. Né? Tá. A nossa expectativa é que, de alguma forma, eles regulamentem isso, até para que possam ter padrões e normas de aplicação que atendam as regras de uma OEA ou de outro compliance que eles requeiram, né? Perfeito. Porque aquele momento que nós fizemos o teste lá no ano passado com container de importação, foi com 2 operadores OEA. Exatamente. E o operador portuário. Né? Eles estão utilizando a base, a análise do processo de simplificação do trânsito aduaneiro, Sim. que vem da base do OEA. Perfeitamente. Tá? Mas a forma como isso vai ser colocado pelo órgão, a gente está na expectativa e aguardando a análise deles para ver de que forma isso vai acontecer. Perfeito. Né? Eles entenderam que o benefício é grande para todo mundo. Não, com certeza. E aí perguntar para vocês quais são as expectativas, acho que o limite não tem, né? Não, a gente nem sabe, porque o cliente está trazendo muita demanda para a gente, né? Sim. Porque não existia essa possibilidade antes, então o cliente fala, poxa, mas será que eu posso usar aqui? Será que eu posso usar aqui? Então, assim, nós temos um powerhouse de pesquisa e desenvolvimento para lançar novos produtos, para lançar novas patentes. E a ideia nossa é ter parcerias, né? Parcerias que possam dar escala de forma rápida, né? Com certeza. Produto. Eu acho que de uma forma o operador portuário entenda isso como uma forma de encontrar uma fuga da carga da zona primária, não, né? É uma ajuda para que Não, é apoio. Nós estamos trazendo um maior nível de segurança, né? E uma maior capacidade de gestão sobre a abertura da porta do container, a gente poder monitorar partes da operação que não tinham monitoramento eficaz, né? Dependia de uma questão humana, né? Uma Sim. ação humana. Perfeito. Hoje é uma ação eletrônica, é o mesmo efeito do sem parar. Ele passa no gate e ele faz aquela leitura do status e faz o alerta. Perfeito. E avisa para quem tem que avisar. E no caso da exportação, onde hoje já é mais utilizado o iMonitor, nós estamos dizendo que o container vai chegar no operador portuário por um trânsito aduaneiro, certo? Pode ser. Pode ser por um trânsito, pode ser por um embarque de um Redex, pode ser Direto de um Redex. direto do exportador entregando. A gente marca o ponto de estufagem, a gente marca o ponto do pré-stacking, né? E a gente marca a rota de viagem. Então isso quer dizer, Beto, que de repente do fabricante exportador para o embarque, ele não necessariamente precisa passar por um Redex? Ele não elimina, isso é uma questão logística. Ok. Passando ou não passando pelo Redex, o lacre eletrônico garante uma maior segurança e uma maior visibilidade da logística. Perfeito. A logística, ela é uma questão da característica do exportador, do embarcador. A gente não interfere nisso, a gente não elimina nenhuma etapa, a não ser a gente fortalece o processo. A ideia da rastreabilidade, inclusive, no percurso até chegar ao porto. Sim, sim. Essa é o principal. Porque a gente consegue cruzar os dados do rastreador do caminhão, Perfeito. que não rastreia a porta do container. Ok. Né? Então a gente cruza o rastreador do caminhão com a leitura do lacre eletrônico e a gente consegue fazer uma análise desse processo. Vocês estão vendo aí, gente, que nós estamos falando de uma inovação. Eu achei que nós estamos contando uma novidade, mas desde 2017 a iMonitor já apresenta essa solução no mercado para exportadores. Há um custo competitivo, porque o mercado de frutas, por exemplo, é um mercado que a gente sabe que não aceita grandes custos extras, ok? E já é uma realidade, né? E em termos de Brasil, hoje você já tem embarque por vários portos, isso está concentrado num único porto. Como é que está essa... Nós temos um volume maior em Santos, naturalmente, até pelo volume. Sim. Existem conversas com Paranaguá, Itapoá e Navegantes. Ok. Mas temos já clientes tem um cliente que fechou esse novo, vai ser um porto do Nordeste.
Ah, sim, temos... O pessoal de mineração está vindo com muita força. Né? Eles estão tendo uma adesão muito grande. E mesmo que não vai sair em container, vai sair em navio break bulk, mas que precisa o transporte consegue ser melhor monitorado. E esse lacre, no caso do break bulk, seria o quê? Num equipamento? Seria no rodoviário, no equipamento rodoviário. Porque há desvio, né? Você tira material, bota areia e... a contaminação é justamente a maior segurança que você falou. É isso aí, né? a gente vai conseguir mitigar. Também, né? Sim, a mineração, ela sofre esses pequenos roubos que representam muito dinheiro, então... Bom, eu tenho um quadro no Bastidores do Porto, onde a gente costuma trazer conteúdo interessante para vocês, que eu costumo alguém batizou no passado, de vilelando. Quando a gente dá risada de alguma história engraçada. Eu já contei uma do teu avô, né, que não é bem uma história engraçada, mas eu acho que serve de exemplo. A Mary, por ter vivido essa experiência de ser presidente de uma companhia com 4 filhos, você tem algum momento que você diz assim, eu vou matar todo mundo, eu vou sumir do mapa? Me conta uma história engraçada que você já tenha vivido, Mariane, por favor. Na verdade, eu acabei saindo, de uma certa forma eu tive um burnout. Né? Porque as minhas filhas estavam entrando em adolescência, eu tinha um motorista para elas, era um motorista para mim, e aí elas iam para a Ípica, não queriam sair da Ípica para ir para a escola, e o motorista me ligava, eu estava em reunião, e aí eu falei para elas, vocês ficam espertas que eu vou mudar a vida de vocês, porque, assim, isso foi complicado, num determinado ponto, foi um pouco complicado para mim, né, essa gestão. Sim. Agora são adultas, as gêmeas têm 28 anos, meus filhos são todos adultos, então para mim está super tranquilo eu me dedicar a um novo projeto. Sem dúvida. Mas naquele momento foi complexo. Mas você volta para o Brasil ou toca de lá a tua parte? Eu tenho vindo muito para o Brasil, né? Porque a gente está agora nisso. O Brasil é uma prova conceito para o mundo dessa tecnologia. Mas a ideia é estabelecer em vários países. A minha parceria com o Beto também envolve a questão de desenvolvimento internacional, né, da empresa. Eu admito para vocês que eu fiz um barulho enorme, não pelo carinho que eu tenho pelo Beto, mas eu falei, Bastidores do Porto está alcançando novos horizontes quando sai do Porto de Santos e vem para Balneário Camboriú. Estou recebendo entrevistados internacionais, por que não? Né? Você fica mais um período aqui, Mary, você já volta de imediato? Não, eu fico aqui ainda mais um mês e pouco. Sim. E você acabou de chegar em Santa Catarina para esse evento, né, Logistic. Sim. Mas eu sei que nós tivemos uma centralização muito grande de feiras e eventos no estado de São Paulo. Né? Como é que você enxerga essas oportunidades até de poder explanar sobre o produto de vocês em outros portos? Nós daqui para frente a gente deve estar tendo presença muito mais massiva nesses eventos, né? Porque o que aconteceu com o Lacre entre a primeira versão e o ano passado, foi criada uma versão que foi patenteada, que essa versão, ela trouxe algo novo, que é a dupla tecnologia, o RFID e o NFC, num único device, num único aparelho. Essas tecnologias, elas têm dificuldade de operar juntas. Isso é que revolucionou, porque eu não fico dependente só de uma antena, mas o motorista do caminhão, ele pode encostar o celular dele e verificar a integridade do lacre. Então, na hora que ele tenta fazer qualquer desvio, ele tem a gente chama de geofence em inglês, ele tem uma permissão de geoposicionamento, onde você vai ter um disparo de informação, qualquer mudança de rota que acontecer ali, e ele vai ter que fazer uma leitura e verificar se está íntegro. Então, esse tipo de inovação aconteceu nessa última versão. Essa última versão foi necessária para a gente estar no ponto que a gente está agora, porque nós estamos saindo da prototipagem, da manufacturing, né, da produção, e colocando no mercado, porque os contratos foram fechados com essa última versão na base do protótipo. Então, é super novo que nós temos. É super novo, essa nova versão, né? Então ela tem a tecnologia do RFI, que é a frequência, sem parar, perfeito. E a tecnologia dos cartões de crédito com a proximidade na leitura, funcionando da mesma maneira. Tanto faz ler aqui ou ler lá, ela vai dar a leitura. E eles vão trabalhar em paralelo, havendo uma dificuldade com um, o outro já substitui automaticamente. Não acho que isso que garante Não leu, contingencia com o celular na hora ali, não tem problema. E
o sistema de cibersegurança de criptografia bancária, nível criptografia bancária. Então, praticamente não dá para clonar eletronicamente o lacre. Ele tem uma identidade única que ela é descartada no final da viagem e ela não pode ser reutilizada, essa identidade. É como um cartão de crédito. Olha, eu realmente, eu já estou há 28 anos no mercado e a gente fica cada vez surpreso e gratamente surpreso de ver que a tecnologia, né, e vocês com a inovação trazem uma solução que agilize de alguma forma, não estamos eliminando a burocracia, mas nós estamos viabilizando, né, a agilidade nessa questão. Isso é fantástico, né? Eu fico muito feliz. Alguma novidade que vocês tenham ainda para o futuro? Vocês têm alguma presença aí? Temos uma versão 3, que eu não posso ainda contar o que ela vem nela, mas que no começo de 2025 ela vem trazer novos recursos e mais poder de controle na lacração do... Quer dizer, o produto ele não está ainda com visão final, ele ainda tem muito para evoluir. Ele sempre vai estar evoluindo, porque os bandidos evoluem. Ah, sim. Os bandidos estão investindo também. Então, assim, pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia é contínuo. Sim. Não existe um momento onde você tem um produto final que ele não vai evoluir. Se acontecer isso, você já ficou obsoleto. Sem dúvida. Então, tem sempre uma melhoria, tem sempre algo que está acontecendo de novo, tanto de materiais quanto de possibilidades para a gente trazer para o mercado. E esse é o grande diferencial. Maravilha. É a capacidade que você tem tecnologicamente de estar à frente e estar pensando sempre à frente no mercado. Poxa vida, bom, eu queria agradecer imensamente. Antes de eu encerrar, eu queria, obviamente, agradecer os nossos apoiadores, né? A Gesbec participou ativamente desse projeto junto com eles, pelo menos na forma que a gente poderia, como recebedor da carga de importação, mas você já tem essa experiência de exportação há muitos anos, né? Nós temos ainda como apoiadores a Centauria, MK, que trabalha com material bélico militar. Isso eu acredito que possa ser muito interessante eu levar essa tecnologia para o CAT conversar, porque eles são especialistas em agenciamento internacional de cargas bélicas militares. Então eu acho que é um pessoal que eu quero te apresentar para vocês oportunamente, né? Nós temos ainda o Jai da MK, que esse cara tem sido um apoiador eterno do Bastidores desde que o programa nasceu. Ele sempre apoiou, ele sempre procurou estar junto conosco, tá? Eu vou relacionar todos os apoiadores, porque senão nós vamos passar mais gente. Até aqueles que compraram apenas um copo, simbolicamente, eu costumo dizer que a cada copo que eu vendo aqui, Beto, ele representa 10 minutos de gravação, né? Porque o Bastidores do Porto, ele está chegando numa fase de maturação que eu pretendo, sim, ter uma forma de apoio que nós tenhamos no futuro, mensal. Mas eu não vou deixar de prestigiar os profissionais do Porto por falta de apoio, porque para mim é muito importante registrar que nós tivemos na história do Porto de Santos seu Gentil Pessoa de Mesquita, seu José Roberto França de Mesquita, que nos deixou recentemente, tantos outros, Roberto Tortman, que ainda está na ativa, Dr. Ronaldo Forte, que já foi, né? O Tortman está nativa? O Tortman está nativo, assim, ele não trabalha mais. Essa altura do campeonato, ele deve estar em Paris vendo a Olimpíada. Que legal! Né? Porque o Tortman me dizia que o sonho dele era morar não em Paris, mas numa região próxima a Paris, numa fazenda onde ele pudesse ter a vinícola dele. Legal. Se você encontrar com ele, fala que eu mandei um abraço. Ele é daqueles que hoje, quando aparece em feiras e eventos como ele vai de bermuda, já não está mais preocupado com... Mas são esses profissionais que ainda estão por aí, Luiz Araújo, nossa, Roberto Pestana. Eu tenho muita gente que eu quero trazer, alguns já estiveram aqui conosco, estiveram comigo em São Paulo, e o mais engraçado, Marina, é que desde que eu comecei a gravar esse programa, Bastidores do Porto, há um ano atrás, eu acho que eu não repeti 2 vezes estúdio, sempre foi num lugar diferente. Não porque eu não gostasse do local anterior, mas o Bastidores do Porto vai atrás da informação, do evento. Então não estranhe se em algum momento nós estivermos em outro porto visitando outros profissionais. Eu acho que isso é que é o importante. A homenagem a todos que dedicaram a sua vida ao Porto de Santos, principalmente as mulheres, né? Que eu acho que para nós é sempre complicado, a gente fala, nossa, conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Eu imagino uma mulher, né, que tem que chegar sempre naquela estica, né?
a cabeça tem que estar sempre pronta para aquilo que acontece na nossa área de logística, que não é, Sim, nunca é uma coisa padrão, né, Mariane? A gente está sempre... Então, eu queria deixar as últimas palavras para vocês, agradecer a presença, né? E o Bastidores do Porto está sempre aberto. Quando vocês tiverem novidades, por favor, né? Com certeza. E eu agradeço também. Parabéns pela iniciativa. A gente precisa desse tipo de iniciativa. Tem muita coisa boa que aconteceu, que está acontecendo e vai acontecer para colocar o Brasil de verdade né, na concorrência mundial aí por mercados. Eu acho que é muito orgulhoso para nós saber que a Imone está exportando tecnologia para os Estados Unidos, né? E Lélia, eu queria aproveitar para agradecer a oportunidade de estar aqui explicando um pouquinho do que a gente está fazendo, como a gente pode contribuir com o comércio exterior. Sem dúvida. E colocar a Monitor à disposição de você, porque você precisar, como o programa mercado, de você, né? Nós estamos no mercado. E óbvio que se identificar oportunidades, nós também estamos abertos aqui para... Eu sei que vocês têm um grande vendedor lá, que é o meu amigo Francisco Mascaro. É, esse aí é meu camarada desde a época de Mesquita. O Francisco é prata da casa, trabalhou com a gente há muito tempo lá na Mesquita também. É isso aí. E ele conhece bem o nosso processo e está muito feliz com tudo isso aí. Maravilha. Bom, gente, mais uma vez, obrigado. Bastidores do Porto, diretamente da Logistic em Balneário Camboriú. E eu espero que nós tenhamos a oportunidade de trazer muito mais conteúdo para vocês e principalmente homenagem a esses profissionais que estão há tantos anos conosco. Mais uma vez, o meu obrigado pela audiência. Obrigada. Obrigado. Bastidores do Porto, onde tudo vai rolar. Histórias de sucesso você vai encontrar. Network, informação, oportunidades